Meu nome é Reinaldo Gliosch, sou editor-chefe do Culturize-se. Nesse vídeo a gente vai falar sobre a série original Globoplay, Os Outros, né? Que ao longo de 12 episódios focou nas angústias da assim chamada nova classe média, né? Aquela classe C emergente que surgiu nos primeiros governos de Lula, né? Ali entre 2003 e 2010. E inseriu uma perspectiva de terror, né, nesse ambiente. A gente vai falar um pouquinho sobre a trajetória dessa série, que está gerando um bom bafafá nas mídias sociais, teve uma recepção muito positiva da crítica, né? Então, nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Vamos começar então dizendo os pontos altos, né? Os Outros é uma criação dos mesmos responsáveis pela série Supressão, né? Que fez muito sucesso tanto na TV aberta quanto no próprio streaming, no Globoplay. Tem a direção artística do José Luiz Vilamarim, que é um cara que busca, né, referências do cinema, né, de um audiovisual mais sofisticado, e nem sempre encontra espaço nas produções mais tradicionais que a Globo faz, né? São as novelas para TV aberta, né? Então o Globoplay acabou sendo uma boa morada para ele, tá? E a tensão constante na série, de longe, é o principal elemento criativo que chama a atenção. O programa começa com um soco de um adolescente em outro, e essa desavença ela acaba criando um imbróglio entre duas famílias dentro do condomínio Barra Diamond, que é o cenário para toda a ação que a gente vai ver se desenrolar. Esse é um ponto de partida que a gente já viu, por exemplo, em Deus da Carnificina, né? Peça da Yasmine Reza, que já foi montada inclusive no Brasil, e rendeu um filme do Roman Polanski, né, que é muito bom, diga-se. Mas, embora esse episódio em si renda, né, esteja ali presente em 3 capítulos, renda desdobramentos por 3 capítulos, a história avança, mas a tensão ela permanece nas veias da audiência, né? Isso em parte por conta das atuações, né? Elogiar aqui a Adriana Esteves ou o Milian Cortaz é chover no molhado, né? Mas de qualquer maneira eles apresentam 2 performances realmente notáveis, né? Que propõem uma combustão em cena sempre que eles estão presentes, né? Mas para mim os 2 grandes destaques no campo das atuações são o Eduardo Stablitt, né, que faz um papel completamente diferente do que nós estamos acostumados a vê-lo. Não é novidade que comediantes se experimentarem em papéis dramáticos, né? O Jim Carrey talvez seja o caso mais emblemático, mas a gente tem Jerry Lewis antes deles, né? Jack Lemmon, enfim, a lista é grande. Mas o Stablitt ele faz uma coisa muito interessante, porque ele torna a presença dele intimidante, né? A princípio ele parece apenas um bom samaritano, né? Disposto a ajudar a personagem da Adriana Esteves em face do desamparo que ela está sentindo, né? A insegurança. E conforme a história vai evoluindo, a gente percebe que ele é um miliciano, e ele incorpora, né, os cacuetes, né, desse personagem de forma francamente assustadora. Então ele realmente é o grande ponto alto no campo das atuações. O outro é a Maeve Jenkins, que eu costumo dizer que é a nossa Kate Winslet, né? Ela é uma atriz que tem uma trajetória no cinema assim impecável, né? E cada vez mais está se experimentando na TV e também está dominando bem a linguagem televisiva. E aqui ela defende a performance mais minimalista, né?
dentre os protagonistas. E mesmo assim faz-se notar com extrema competência. E se destacamos os pontos fortes, a gente tem que falar dos pontos fracos também, porque apesar do sucesso crítico, Os Outros passa longe de ser uma série perfeita, né? E um dos problemas é a hesitação dramatúrgica que caracteriza a obra, né? Ela é uma série, né, pensada a princípio como uma minissérie, a gente vai falar um pouquinho mais já sobre isso, mas ela tem muito da linguagem de novela, né? Esse é um problema que acomete muitas das produções da Globo, né, que não são novelas, porque fica muito preso a um formato, né? E nos seus melhores momentos, Os Outros conseguem se libertar dessa lógica, né, dessa dinâmica. Mas principalmente nos 3 capítulos finais, né, nos 3 episódios finais, isso fica muito notável, né? E acaba deixando um sentimento um tanto amargo, né? Assim, você sente que o potencial era maior, né? E um outro ponto fraco também é que o núcleo de personagens é muito pequeno para o tanto de desdobramento que acontece com eles. A sensação é de que, lógico, a gente entende que o Bar Diamond é ali um microcosmo dramático, né, e que você vai desenvolver situações a partir disso. Mas fica tudo muito apelativo, né? Num espaço de, sei lá, um mês, acontecem coisas assim que parece que todo o karma do mundo concentrou ali. Então tem alguma condescendência, acessa muito a condescendência do público, né? Enfim, tem diversos elementos em que isso é perceptível, não convém ficar registrando aqui, mas é importante ter isso em mente. Talvez o roteiro precisasse de mais alguns tratamentos. Vamos seguir então aos insights, né? O que a obra nos propõe. Ajuda! Pede desculpa pra ela! Eu tô inventando o quê? O que é que eu tô inventando? Eu tô dizendo! Você tá se ouvindo? Para de brigar! Gostaria de chamar a atenção o fator Amâncio, né? O personagem do ator Thomas Aquino, ele é um sujeito leve, sutil, que evita o confronto, parece preso a uma letargia, né? Muito difícil de tirar alguma reação mais efusiva dele. E é interessante notar que ele é o personagem que mais incomodou o público, né? Todos os personagens ali têm deslizes, né? E se você for olhar isso de uma forma fria, né, ele é quem menos deslizou, né? Assim, ele, em um determinado momento, ele busca a felicidade dele, né? Encontrando ali na fragilidade compartilhada com a personagem da Maeve Jenkins algo para se conectar, né? Mas assim, ele tenta a todo momento evitar o confronto, sabendo que determinadas situações vão escalar, enfim. Mas as pessoas, de certa maneira, reagiram muito mal, muito negativamente ao personagem. Então fica aqui a provocação, por que isso aconteceu, né? Talvez o personagem que seja o mais idealista no sentido de como nós deveríamos ser para evitar que situações como as que a gente vê desenrolar em Os Outros acontecessem, né? Então fica essa provocação para quem assiste o vídeo refletir um pouco sobre isso. Outro ponto, né, que é muito presente em Os Outros, além de tratar das angústias dessa nova classe média, né, são os comentários sociais, né? Então tem sobre machismo, tem sobre milícia, né? Tem sobre a pequena corrupção, né? Aquela que a gente vê no dia a dia, né? Então
Então, assim, a série ela é muito feliz, né? Até porque ela parte do princípio de que, daquele princípio sartreano, né, de Jean-Paul Sartre, de que o inferno são os outros, né? E justamente por ter essa abordagem, né, a minissérie agora transformada em série ganha uma segunda temporada e ela vai virar uma espécie de The White Lotus do Globoplay, né? A segunda temporada que já está confirmada deve começar a ser filmada no final deste ano e vai ser ambientada em um outro condomínio, né? A premissa é a mesma, alguns personagens voltam, outros não. A gente deve imaginar que teremos um núcleo maior, né? Até para que possam ser corrigidos alguns dos pontos fracos que eu citei aqui nesse primeiro ano. Mas é muito interessante, porque de fato dá para você explorar a premissa da série em outros cenários, em outros ambientes, né, com outros desdobramentos. Então é uma vitória para o Globoplay aqui, tá? Encontrou uma série em um formato que pode oferecer diversas possibilidades narrativas. Na faixa de comentários vai ter o link, né, para a resenha do Culturize-se de Os Outros. Muito obrigado.